Dia, gente boa! Bem-vindos de volta, mais uma manhã juntos, mais um tempo de aprendizado. Que bom que você está aqui. Estamos ainda no capítulo 3 de Provérbios. Tanta coisa a gente já viu, né, nesse capítulo. Estamos quase chegando no finalzinho, mas ainda temos algumas coisas aqui para a gente aprender, para a gente perceber nesse capítulo, que ainda é muito introdutório, ainda está falando muito sobre o valor da sabedoria. Agora a gente vai começar a ver o resultado da sabedoria na vida das pessoas, e é um resultado que todos nós queremos, eu garanto para você, garanto para você. Nós vamos olhar alguns versículos, estamos em Provérbios capítulo 3, nós vamos olhar hoje o versículo 21 ao versículo 25. 21 ao 25, estão todos ligados, um só pensamento, nós vamos conectar eles todos, vamos ler e vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então, vamos juntos, sem mais delongas. Se você tem uma Bíblia aí, se puder estar acompanhando junto comigo, marcando na sua Bíblia, é enriquecedor para você, né? Você vai poder ter algumas memórias, algumas talvez anotações, como eu tenho na minha Bíblia. Se você puder fazer isso, com certeza eu incentivo você a fazer. Provérbios 3, versículo 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, não os perca de vista. Eles trarão a você, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então, meio que frisando novamente aquilo que já vem falando aqui, né? Olha, essa sabedoria é preciosa, mais importante do que riqueza, do que honra, né? Todas as veredas elas são paz, sabedoria é a árvore da vida, e está meio que citando isso de novo. Mas olha só o que ele diz aqui no versículo 23. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Então, é uma condicional. Se você fizer tudo isso, valorizar a sabedoria, se você submeter a sabedoria, se você buscá-la mais do que você busca o ouro, né? Se você fizer tudo isso que a gente vem falando nos últimos dias, então o resultado disso será que você vai seguir o seu caminho em segurança e não tropeçará. O que é que nos causa tropeçar? Algo que eu não vi, algo que eu não percebi, algo para o qual eu não me atentei, que faz com que eu tropece. Você planejou uma rota, você planejou um caminho estreito e um piso nivelado, mas tinha algo no caminho que você não viu e você tropeçou porque você não viu. A sabedoria nos dá olhos para enxergar como a vida funciona. Quais são alguns buracos no caminho que a gente tem que cuidar para não cair, né? Quais são algumas pedras no caminho que a gente tem que evitar e dar a volta para não tropeçar. E tem muita gente, todos nós já fizemos isso em algum momento ou em outro, eu já fiz, de tropeçar por falta de sabedoria, por tropeçar por falta de entendimento. Faltou entendimento, não é que não há como prever, é que eu não tinha o recurso, eu não tinha a visão clara para poder enxergar que aquilo que estava vindo era um problema, era uma pedra, era um buraco, e eu acabei caindo ou tropeçando por causa disso. Então a sabedoria, ela faz com que você possa então seguir o seu caminho em segurança. Por quê? Porque você foi dado olhos para enxergar quais são as áreas que você deve evitar. Quais são os lugares que você não vai caminhar, as pessoas com quem você não vai ter uma amizade profunda, né? Quais são os negócios que você vai evitar? Quais são as propostas que parecem bacana, mas o fruto dela não são boas? Você vai poder, por exemplo, fazer aquilo que já vínhamos falando no capítulo 3, buscar a sabedoria mais do que o ouro. Mais do que o ouro. Porque tem coisas que o ouro não compra. Né? E se você viver a sua vida correndo atrás do ouro, você corre o risco de obter muito ouro e não obter aquilo que o ouro não compra, que normalmente tem a ver com a nossa satisfação, nosso propósito, inclusive exatamente isso que vai falar no versículo 25. Vamos continuar a nossa leitura. Você não somente vai, né, você vai caminhar em segurança e não tropeçar, versículo 24. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Gente, vamos pausar aqui. Quando se deitar, não terá medo e seu sono será tranquilo. Eu não sei se você se lembra, eu imagino que sim, porque foi recente, todas as investigações que aconteceram em torno da Lava Jato.
né? Foi uma coisa que se tornou muito conhecido no Brasil pela dimensão e a proporção que tomou nas redes sociais, nas mídias, né? Nos noticiários. E eu, às vezes, ficava imaginando as pessoas que não haviam sido descobertas ainda, mas que a trilha da investigação levaria ao nome delas. Eu ficava imaginando, né? Tinha aqueles pessoas de, né, mais alto escalão, meio que as pessoas principais já tinham sido descobertas e algumas tinham sido aprisionadas, em delação premiada, aquela história toda. E eu ficava imaginando, cara, tem cara hoje que a gente não sabe que está envolvido, mas ele sabe que ele está envolvido. Ele acha que ele se deu bem, porque ele fechou um negócio, ele fez um acordo, ele recebeu debaixo da mesa, estava com uma mala, né, na casa dele cheia de dinheiro, seja lá o que for. Acha que se deu bem, mas nós não sabemos o nome, mas ele sabe. E eu ficava imaginando como é que esse cara dorme à noite. Como é que é para esse cara saber, cara, aquele cara com quem eu falei caiu, o outro lá caiu, o cara que me ligou caiu, o outro cara que tem o contato dentro do meu celular caiu, o outro cara, sabe? Vendo a galera começar a cair ao redor dele, sabendo que ele tá, né, ele achava que tinha se dado bem, mas tá vendo que tá se dando mal. Como é que um cara desse dorme à noite, sabendo que a qualquer dia de madrugada ele vai receber uma visita surpresa da Polícia Federal? Como é que funciona isso? Como é que fica a cabeça de um cara desse? Vamos levar isso para Provérbios 3, 24? Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Ei, quanto que vale isso, hein? Quanto que vale a consciência tranquila de você saber que você não fez nada de errado, nada de ilegal, e que você está caminhando na sabedoria do Senhor? Você pode caminhar em segurança, porque você sabe que seus passos estão sendo firmados sobre a sabedoria de Deus, e você pode deitar e ter um sono tranquilo, porque você não tentou se dar bem da noite para o dia. Você construiu um legado que vem de obediência aos princípios milenares da sabedoria de Deus registrado na Bíblia. Você sabia que isso aí dinheiro não compra? Isso aí dinheiro não compra, mas a sabedoria te dá de graça, se você estiver disposto a obedecê-la. Versículo 25. Não terá medo da calamidade repentina e nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e impedirá de cair na armadilha. Então, existe uma calamidade repentina e uma ruína que atinge os ímpios. É o quê? É o cara que quer se dar bem da noite pro dia. O cara que quer, sabe? Eu achei um esquema aí que vai dar certo e papapá, vou me dar bem da noite pro dia. E o fato é que pode até se dar bem por um tempo, mas a calamidade é tão repentina quanto a prosperidade, vamos dizer assim, né? O recurso entra rápido porque o negócio está todo errado, né? Mas a calamidade também é tão repentina quanto. E quem anda em sabedoria não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Por quê? Versículo 26. Que o Senhor é a sua segurança. A palavra do Senhor é segurança. Os princípios de Deus é segurança. Cara, eu construí a minha vida sobre princípios sólidos, sabedoria de Deus, obediência, disciplina, sensatez, obediência à palavra de Deus, e eu posso caminhar tranquilo, eu posso dormir tranquilo, e eu não preciso temer a calamidade repentina. Por isso, uma vida construída em obediência e sabedoria, ela vai ter um resultado muito melhor do que você ganhar na loteria, por exemplo. A gente já falou aqui sobre isso, né? Que mais de 90% dos que ganham na loteria, 10 anos depois, estão endividados. E normalmente já não estão mais casados, os filhos talvez não estão mais por perto, os amigos já se foram porque não tinham estrutura para lidar com aquilo. Receberam muito rápido, não tinha estrutura. O que Deus deseja fazer comigo e contigo com a sabedoria é construir em nós uma caminhada de obediência, uma caminhada de aprendizado,
onde você vai galgando princípios e etapas da sua vida, sendo fiel no pouco, e daí sobre muito te colocarei. Tem problema, o problema é que a maioria quer ser colocado sobre muito, mas nunca foi fiel no pouco. Não tem estrutura para isso. A sabedoria de Deus, ela vai construir para mim e para você uma estrutura de caráter, de princípios, de entendimento, de obediência, de temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Vai construir uma estrutura para que a longo prazo você possa construir um legado, você possa inclusive prosperar, porque Deus não tem nada contra a prosperidade, não é sobre prosperidade, mas Deus não é contra a prosperidade. Inclusive, eu diria que se você construir a sua vida em cima de princípios bíblicos, princípios de Deus, você vai prosperar. Você vai prosperar. E prosperar não é você andar de jatinho, tá? Prosperar é você ter aquilo que você precisa para você poder cuidar da sua família e para você poder ser generoso com os outros. Se você fizer isso, se você obedecer os princípios bíblicos, isso vai acontecer naturalmente. Então, existe uma construção de Deus. Queridos, o problema é que a gente quer da noite para o dia, a gente quer micro-ondas, né? Dá receita aí, tem um monte de pastor vendendo receita, hein? Você vem 7 dias aqui e nós vamos orar e chacoalhar você, e você faz isso e faz aquilo, e negócio, nossa, vai virar a chave, e você vai, do dia para a noite você vai, cara, acho que Deus está mais interessado em construir em nós uma caminhada de obediência, de fidelidade. É aquele cara que poupa R$ 100 por mês, sabe? Mas todo mês ele está poupando R$ 100, R$ 100. Chega no fim da vida dele, o acúmulo disso, junto com os juros compostos, né? O acúmulo disso se torna uma coisa inacreditável. Talvez não era muita coisa ali todo mês, ele não tinha muito recurso, não tinha mais, cara, mas R$ 100 todo santo mês, ao longo de anos, gera um resultado que muita gente gostaria de ter, mas não tem. A maioria está ainda jogando na loteria para ver se fica milionário da noite para o dia. Queridos, a sabedoria de Deus não é uma coisa que vem da noite para o dia. A sabedoria de Deus é como você poupar R$ 100 por mês, todos os meses. É uma disciplina, é uma aplicação de um conhecimento que vai gerar resultados maravilhosos e quase difíceis de acreditar a longo prazo, se você tiver essa disciplina. Então você seguirá o seu caminho em segurança, não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. E não terá medo da calamidade repentina e nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Queridos, vamos construir junto esse entendimento? Vamos compreender que o que está exposto para nós, só nesses poucos versículos, é algo tremendo e transformador? Essa é a sabedoria que nós estamos buscando. Por isso que nós estamos passando esse ano inteiro falando da sabedoria de Deus. Porque o desejo de Deus para você é que você caminhe em segurança. Durma seu sono tranquilo, não tenha que temer a calamidade repentina. Porque você construiu a sua casa sobre a rocha. Você construiu o fundamento da sua vida sobre a sabedoria de Deus. E aí você colhe os benefícios que muita gente quer, mas pouca gente semeia. Nós estamos aqui todos os dias semeando junto, uma sementinha, aguando a sementinha da sabedoria de Deus em nosso coração. E eu quero convidar você a ficar firme comigo aqui ao longo desse ano, à medida que a gente aprende. Vamos orar por isso, gente? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço porque a tua palavra tem promessas maravilhosas para nós. E Deus, nós reconhecemos que esse estilo de vida, ele é construído ao longo do tempo. Que não há vara de condão, não há cristianismo micro-ondas que resolve tudo em 30 segundos. Mas que existe uma construção da nossa vida, da nossa obediência, do nosso caráter, da nossa sabedoria, que o Senhor deseja fazer. Então, Pai, faz isso em nós, nos ajuda. Nós desejamos viver o tipo de vida que a Tua sabedoria promete. Eu peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude nesse sentido. Que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos e os incentive nessa jornada de construção durante esse ano 2025. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês. Amanhã nós vamos entrar, né, numa das últimas leituras aqui do capítulo 3 com algo bem prático para as nossas vidas. Eu aguardo vocês. Abraço e até lá.